para o país no caso da aprovação de uma proposta esdrúxula como essa. Então, eu quero encerrar dizendo que sou absolutamente contrário a essa PEC. Agradeço Vossa Excelência. O próximo inscrito é o deputado Paulo Teixeira. Presidente, inicialmente quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimento os senhores parlamentares, as senhoras parlamentares, os policiais que nos acompanham aqui hoje, membros da Polícia Federal, de qualquer carreira e também a sociedade que nos acompanha. O Brasil viveu uma ditadura militar durante 21 anos. Construiu, a partir desse processo, com grande mobilização na sociedade brasileira, uma Constituição. Constituição essa chamada de Constituição Cidadã. O que o regime democrático fez no Brasil? O regime democrático subordinou todas as instituições armadas. Todas elas instituições necessárias à sociedade brasileira. Algumas mais fortes que a Polícia Federal, subordinou o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Inclusive, hoje, nós temos um Ministério da Defesa que é ocupado por civis. Foi o que fez a Constituição Federal, foi sinalizar aos corpos armados do Estado brasileiro a sua subordinação ao regime democrático, a sua subordinação ao voto, a sua subordinação ao desejo da sociedade expresso no voto. O que nós estamos a ver aqui é uma proposição inconstitucional. Por que uma proposição inconstitucional? Porque ela quer estabelecer uma autonomia a uma instituição armada. Ora, dar autonomia a uma instituição armada é trabalhar contra o próprio Estado Democrático de Direito. Essa instituição tem que estar sob o controle político da sociedade. E quem vai controlar uma instituição armada autônoma? Quem vai controlar uma instituição armada autônoma quando um delegado é pego em corrupção? Quando um agente é pego em corrupção? Quando há um abuso de poder desta instituição na quebra de sigilo telefônico, na escuta telefônica, na prisão ilegal? Quem vai controlar essa instituição? Portanto, nós temos um primeiro fato aqui, já indicado pelos meus colegas que se opõem a essa PEC. Essa PEC fere de morte o Estado Democrático de Direito e o equilíbrio entre os poderes, porque quer estabelecer um novo poder, não previsto na Constituição. A Polícia Federal está prevista na Constituição, mas essa PEC, ao querer dar autonomia a uma instituição armada, pretende construir um novo poder, não eleito, armado, sem controle da sociedade. Portanto, ela fere a Constituição na ideia basilar do equilíbrio entre os poderes. A Polícia Federal, assim como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, essas instituições estão subordinadas ao poder executivo, ao poder civil, ao poder eleito. Agora me perguntam, essas instituições, por estarem vinculadas ao poder civil, não têm autonomia? Tem. As polícias ganharam autonomia nesses últimos anos. E nós estamos vivendo numa época que o combate à corrupção está sendo feito de maneira efetiva e nós estamos no estágio que tivemos uma legislação melhor, tivemos recursos. Vejam o que a Polícia Federal hoje. Isso se deveu a um governo que
garantiu à Polícia Federal acesso às melhores tecnologias, um salário melhor, garantiu à Polícia Federal uma legislação de combate à corrupção, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e hoje nós estamos no estágio em que o Brasil combate, sim, a corrupção, fortemente a corrupção, e o combate à corrupção não é uma prerrogativa do agente público, é deste parlamento aqui. Quem aprovou essas legislações foi esse parlamento. Quem levou adiante essa legislação foi o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff. Portanto, esta instituição, Polícia Federal, e uma das suas categorias, usa do biombo do combate à corrupção para o seu fortalecimento institucional e corporativo. Isso nós não podemos permitir. Isso não podemos admitir sequer. Então, esse é o primeiro argumento, é da inconstitucionalidade desta medida diante do Estado democrático. Uma polícia autônoma, detentora de armas, ela desestabiliza o sistema democrático. Não é o problema do combate à corrupção que está sendo feito, e é bem feito pela Polícia Federal, mas ela pode desestabilizar o sistema democrático. E é isso que não se quer aqui, ao pretender obter autonomia. Em relação a essa medida, eu também, ao ser contra, não me associo ao Ministério Público. Vejam o que o Ministério Público fez recentemente no seu Conselho Superior, no Conselho Nacional do Ministério Público. Aprovou uma resolução permitindo investigação do Ministério Público sem autorização judicial. Nós temos que derrubar essa resolução do CNMP. Não sei se já tem uma proposição aqui propondo derrubar essa medida do CNMP. Se não tiver, farei, porque o Ministério Público também atua de maneira corporativa. Me lembro das chamadas desmedidas contra a corrupção, que igualmente pretendiam fortalecer o poder do Ministério Público no biombo do combate à corrupção. É o que está agora os policiais federais fazendo aqui também, os delegados federais. Ambas instituições tentam convencer a sociedade que, para combater a corrupção, elas deveriam ter mais poder. É o que se pretende hoje nessa PEC aqui. Não podemos dar esse poder exacerbado sob pena de diminuirmos o Estado democrático de direito. O combate à corrupção, como eu disse, está sendo feito num nível que o Brasil nunca teve. Nunca teve. E é um esforço do Poder Executivo com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário. É um esforço da sociedade brasileira o combate à corrupção. Mas, por trás do combate à corrupção, nós não podemos fortalecer instituições de tal sorte que perca o controle sobre elas, que elas ganhem tamanha autonomia que possam investir sobre e atacar o Estado democrático, violar a Constituição, corromper a Constituição. Se nós queremos combater a corrupção, nós não podemos corromper a Constituição. Não podemos enfraquecer o Estado democrático de direito, ainda mais em se tratando de instituições armadas, instituições que dispõem de força. Por isso, não me associo aqui e não me coloco aqui como uma bandeira de um partido político. Quem tem que votar contra essa PEC são setores democráticos, setores liberais, inclusive. Essa PEC fere de morte o sistema democrático e a Constituição Federal de 88. E é por isso que nós não podemos deixá-la prosperar, porque ela é inconstitucional. Como eu vou admitir algo inconstitucional prosperar numa comissão especial? Eu tenho um grande respeito pelo presidente da Associação dos Policiais Federais, dos Delegados de Polícia, Dr. Sobral.
ele trabalhou no Ministério da Justiça, trabalhou conosco na construção de uma lei de combate aos crimes cibernéticos, trabalha inúmeras vezes, e acho que ele seja também um democrata. Eu não divirjo dele, mas eu acho que a Associação dos Delegados de Polícia está encampando uma matéria de natureza corporativa que fere a democracia brasileira e que não pode ter respaldo nesta casa. Aqui não é um tema de um partido político ou de outro partido político. Não é um tema de uma corrente ideológica e de outra corrente ideológica. Eu até nem vi, mas eu creio que deva ter, presidente, uma nota do Ministério da Justiça contrária a essa PEC, penso eu. E quem hoje está no Ministério da Justiça é uma corrente distinta da nossa, de um governo que nós combatemos duramente, mas se houver essa nota, tem essa convergência, porque o Estado brasileiro seria ferido de morte ao se dar autonomia a uma instituição armada. O Estado brasileiro. Essa PEC não tem respaldo de quem está no poder legislativo, no poder judiciário, e não pode ter respaldo de quem está no poder executivo, independente da corrente ideológica. Eu acho que o que nós estamos a viver no Brasil é, sob o manto do combate à corrupção, nascem as propostas autoritárias ou corporativas, que quebram o Estado democrático e querem superfortalecer instituições e retirá-las do controle político da sociedade. E isso é inadmissível. E é por essa razão, senhor presidente, que voto contrário a essa PEC. Voto contrário e conclamo aqueles que têm espírito democrático nesta CCJ a votarem contra, independente de que partido estejam. Creio eu, e aí vi alguns delegados de polícia falando, eu queria perguntar aos senhores se não seria melhor exigir dos estados o fortalecimento das suas polícias estaduais investigativas. Nós, quando tivemos o governo federal, fortalecemos a Polícia Federal. Ela é outra polícia, jovem polícia, não de autonomia. A autonomia vai ferir o Estado democrático de direito de uma instituição armada, de uma instituição que tem que estar sob o controle democrático. Olha o Exército Brasileiro. Hoje, quem nomeia o chefe do Exército Brasileiro são os governos, é o Ministério da Defesa, o Ministério Civil. É essa sinalização que nós temos que ter. Não podemos ter uma instituição que desestabiliza o regime democrático. E é por isso que tem que ter um equilíbrio. E uma instituição armada tem que estar sob o comando político. E o comando político responsável para que ela trabalhe corretamente, para ela trabalhe com autonomia. E é por isso que nós queremos aqui alertar todos. Tinha aqui um deputado do meu lado que saiu depois do debate. Se nós já estamos vivendo problemas com instituições que estão fora de controle, cabe a esse parlamento estabelecer o controle dessas instituições e não colocar outras instituições fora do controle. Por isso que nós aqui, com todo o respeito que merece, as delegadas e os delegados da Polícia Federal, dizer que essa PEC não pode prosperar sob risco de ferir o Estado democrático de direito, de violar a nossa Constituição e de construir, erigir, fortalecer uma instituição que hoje está sob controle, mas amanhã possa ficar fora de controle. O que nós temos é que fazer com que as instituições, todas elas, e as instituições armadas estejam sob controle político e democrático. E aqui, quem é eleito é quem deve exercer a direção superior dessas instituições e comandá-las. E é por isso que eu não vejo possibilidade de se prosperar matéria dessa natureza nesta comissão.
Agradeço, Vossa Excelência. O próximo inscrito é o deputado Mauro Pereira.